Olá, este é o Painelcast, o podcast da revista Painel, a publicação mensal da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou a Daniela Antunes, editora da Painel. Neste episódio, vamos falar sobre a construção civil na China e explorar a diferença do modelo construtivo de lá e do Brasil. Quando o coronavírus se tornou epidêmico na China, em 10 dias eles ergueram um hospital. A informação chamou a atenção de todo mundo. A China inaugurou hoje um hospital construído em 10 dias. A obra na cidade de Wuhan, epicentro do surto, ficou pronta em menos de 10 dias e tem capacidade para 1.000 leitos. Para tratar exclusivamente os pacientes infectados pelo novo coronavírus. Você vê, a China está dando um banho. Esse é o engenheiro civil Roberto Maestrello, especialista em engenharia estrutural e um entusiasta do modelo pré-fabricado. Em termos de rapidez e qualidade na construção civil, vimos agora construção de hospitais em poucos dias, enfim. Isso tudo é uma demonstração daquilo que você pode fazer com pré-moldagem, pré-fabricação. Eu sou nascido em Ribeirão, nascido e criado em Ribeirão. Tenho 32, quase 33 anos. Sou casado, tenho um filho de 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses agora. Fui fazer minha faculdade em São Carlos, depois fui trabalhar em São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz minha pós-graduação e trabalhei durante 4 anos e meio, que aí foi quando eu comecei nesse projeto em 2016. Nicolau Gentil Youssef é engenheiro ambiental com especialização em segurança do trabalho e gestão de projetos. Ele participou da instalação da nova estação brasileira na Antártica, inaugurada em janeiro de 2020. Trabalhava em um outro projeto industrial grande. Uma pessoa que tinha trabalhado comigo nesse projeto, também já tinha trabalhado em vários outros projetos internacionais, e ele já estava participando da reconstrução, né? Ele já estava na China desde julho. A estação brasileira foi fabricada na China e a experiência de Nicolau nos dá a medida da eficiência daquele tipo de indústria da construção. A construção civil lá, ela não só civil, industrial também, ela é basicamente feita de pré-moldado. Então um prédio, por exemplo, ele tem, as estruturas são todas pré-moldadas, de pilares, de lajes, até de paredes, de portas, são tudo pré-moldado. O que significa? Isso é feito antes numa indústria de concreto e aí transportado para o local e montado no local. Isso facilita e agiliza muito a construção. Isso é uma característica deles que é impressionante. Eu conheço a própria fábrica de concreto que fez as fundações da estação do Brasil. Eles fazem prédios em prédios de 20 andares em 2 meses, por exemplo, 3 meses. Justamente por causa desse sistema de fabricação pré-moldada. Além disso, as relações de trabalho são diferentes. A questão é que lá o trabalhador ele ganha por produtividade. Então ele é focado na atividade dele, né? É como se fosse um contrato de empreita, onde ele ganha a hora que ele acabar aquele negócio. Se ele fizer aquilo em 1 dia ou em 3 dias, ele vai ganhar a mesma coisa, sabe? E quando as duas situações são combinadas... Dinheiro no tempo, né? A máquina é mais barata que o homem. Então, se você faz esse pré-moldado, você vai precisar de menos trabalhadores. Os trabalhadores ganham por empreita. Então, para eles, quanto antes acabar, melhor. E aí, com essa somatória de fatores, você acaba tendo essa produtividade maior. Os detalhes da montagem da estação brasileira expõem o método chinês. Exigiu, por exemplo, profissionais de diferentes disciplinas. Então a gente tinha engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de automação, tínhamos também arquitetos, e com diferentes níveis de especialização, né, dentro de cada área. Primeiro, fizeram a compatibilização. Projetos arquitetônicos estruturais para resolver algumas interferências. Isto feito, começou de fato a fabricação. A fabricação foi toda feita na China. Desde o concreto, Estrutura metálica, containers,
paredes internas, né, que são os painéis sanduíche, que a gente chama, e a envoltória externa da estação, que é um composto metálico com espuma de isolamento térmico e acústico. Antes de mandar todos os itens fabricados para a Antártica, a estação foi montada primeiro na China. Qual que era o intuito dessa pré-montagem? Era justamente ver se estava tudo certo, tudo compatibilizado. Um dos grandes desafios do projeto era a logística. Então não adiantava a gente chegar lá e ver que a instalação deu problema por um motivo, ou que faltou um parafuso em um ponto, ou aquela ligação não estava legal. Então foi tudo montado antes na China, para depois ser desmontado e levado para a Antártica. Para montar a estação na Antártica, o processo foi longo e complexo, com mais um grande desafio. O outro era a construção no terreno tão gelado como aquele, né? Não tem um perfil geológico muito diferente. A fabricação aconteceu entre 2016 e 2018. Então, primeiro foram feitas as estruturas de concreto, depois as fundações, depois as estruturas metálicas e containers, que era a ordem de montagem, né? Então, foi feito dessa maneira. A montagem propriamente dita aconteceu nos verões de 2016 e 2017 e de 2019 e 2020. O que acontece? Por causa das condições climáticas, as atividades no local elas são restritas a mais ou menos 5 meses por ano, de novembro a abril. Então, geralmente o pessoal chega no começo de novembro, para o meio de novembro, e final de março já tem que estar tudo pronto para ir embora. Comecinho de abril, no máximo, já vai embora. As condições climáticas naquele continente são relevantes no planejamento da construção. Já durante o verão, a gente já tem temperaturas negativas na maior parte do tempo, com tempestades de neve com bastante frequência e ventos que inviabilizam o trabalho externo em alguns momentos. E ao final do verão isso se intensifica. Então, durante o inverno, basicamente não consegue ter atividade externa, sabe? A construção foi orientada a partir de um plano que definia todas as etapas da obra, desde a escavação, utilização dos recursos hídricos, construção do alojamento e monitoramento ambiental para mitigar os impactos ambientais. Bom, mas o uso de pré-fabricados não é exatamente uma novidade no Brasil. Quem usa de uma maneira relativamente boa seria a indústria, que hoje usa muito pré-moldado de concreto. Novamente, o engenheiro Roberto Maestrello. Com coberturas e estruturas metálicas. Algumas obras de infraestrutura, como pontes, viadutos, algumas outras obras de infra, como túneis pré-fabricados ou moldados em loco, porém de forma industrial. E a habitação popular, principalmente, que você tem hoje um emprego relativamente grande nessas obras, não só horizontais como verticais. 3 questões fazem com que a construção pré-fabricada não seja tão usada aqui quanto em outros países. A primeira é a herança histórica. Porque nós fomos colonizados pelos portugueses que trouxeram as técnicas de empilhamento de pedra e de tijolos. E isso nós continuamos fazendo e aprimoramos, evidentemente, com o uso do concreto armado. Mas essa herança, ela se prolongou até hoje. Então, até hoje você tem a construção ainda feita, assentando um tijolinho em cima do outro tijolinho, etc., montando um andaime, aquela coisa toda. A outra questão é pela mão de obra, que sempre foi muito barata no Brasil, a mão de obra da construção civil. Hoje, até que não. Mas, de uma maneira geral, tradicionalmente, ela sempre foi uma mão de obra barata. Então, utilizou-se largamente essa história de empilhar tijolo e pedra, porque a mão de obra propiciava isso. Com pouco treinamento, com pequeno treinamento, você conseguia operários e gente
para trabalhar nesse tipo de obra. E, por fim, uma outra coisa seria a parte cultural. Existe o preconceito a respeito da solidez. As pessoas ainda hoje acham que uma parede de drywall ou um piso de wall pode ser menos sólido do que aquele piso de concreto ou de cimento, que é um engano, que você consegue estruturas bem reforçadas, pré-moldadas com esses materiais. Roberto defende, dentre outras coisas, que a industrialização proporciona qualidade à obra. Os componentes são fabricados na indústria e instalados na obra, um modelo eficiente e que reduz a produção de resíduos. Então, eu acho que o uso da pré-fabricação ou do pré-moldado na construção civil, você tem um salto de qualidade, que você passa da precisão centimétrica para precisão milimétrica. Mas a engenharia não é precisa? Explicando. A precisão na construção civil, ela é de centímetro, e a precisão da indústria é de milímetro. Então, isso aí existe um salto muito grande em relação a isso, entendeu? Você, então, ganha em qualidade, que você produz na indústria com rigor técnico, com controle de qualidade, e depois você monta na obra também com rigor técnico, porque hoje você tem equipamentos de elevação e transporte e montagem que trabalham também com precisão milimétrica. Então, você tem um ganho muito grande com isso aí. Mudar o modo de construir significa também formar um novo tipo de mão de obra. Sem dizer que você vai especializando as pessoas a trabalhar. Então, você vai tendo pessoas mais especializadas, portanto, mais bem remuneradas, e que também têm condição de pensar e melhorar cada vez mais e desenvolver cada vez mais esses processos construtivos. E isso quem ganha é a sociedade, claro. Se você quer saber mais sobre o tema, veja a reportagem de capa da revista Painel 301, disponível no site www.aearp.org.br. O endereço está na descrição desse episódio. Falamos mais sobre engenharia, tecnologia e também sobre a experiência de Nicolau. As culturas são muito diferentes, né? Então, questão de comida, por exemplo, o chinês ele não está acostumado a comer a comida que a gente come e vice-versa. Então a gente tinha duas cozinhas, a cozinha do Brasil e a cozinha dos chineses. Mas eu, particularmente, todo dia eu jantava na China. Eu almoçava na cozinha do Brasil e jantava na cozinha da China. Aí o que a gente fazia basicamente era leitura, né? A gente trocava livros entre si. Leitura, conversa, isso que era bacana, né? Você conhecia bastante as pessoas, conversava, sabia da família deles, o que era, o que não era. Às vezes, num final de semana, com um dia bom, a gente passeia, tem muito lugar bonito, né? Obviamente, como se imagina na Antártica, a paisagem é exuberante, é um negócio bem bonito mesmo. O bom disso é que sempre é do lado, né? Não tem trânsito para chegar no trabalho. Se acorda, você tá 20 metros, você tá na obra. E se você quiser saber mais também sobre esses detalhes, veja na galeria de vídeos do mesmo site a conversa bacana do Nicolau com o engenheiro civil Rodrigo Araújo. Eles fizeram uma live no Instagram e tá muito bacana. Você tem boas histórias, pesquisas ou experiências em engenharia, arquitetura ou agronomia? Conta pra gente. Sua história pode ser contada aqui e na Painel. A gente gosta de boas histórias e boas práticas. Este episódio tem áudios de Rede Record, TV Globo e Rádio CBN. Foi produzido pela Texto e Cia Comunicação, com apresentação e edição minhas, Daniela Antunes. As entrevistas foram conduzidas pela jornalista Flávia Amarante. Até a próxima!